Começando uma transmissão, eu estou tentando acertar aqui com um... Perfeito, vamos ver aqui como é que tá. O que é? Ah, sim, agora. O meu computador aqui. A ideia é uma conversa sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Deixa eu ver aqui se consigo acertar o computador maior também. Sobre tudo que está acontecendo no Brasil. Deixa eu ver aqui se consigo acertar o computador maior também. Bom, vamos lá, minha gente. Eu queria funcionar com um computador maior na mesa, eu vou funcionar com o iPad, conversando com vocês aqui. Eu sou o relator, na verdade o autor, da Lei de Abuso de Responsabilidade, que foi aprovada pelo Senado Federal e que hoje tramita ou está engavetada na mesa do presidente da Câmara Federal. Eu me preocupo muito com os abusos do poder, as teses que se introduziram no Brasil hoje para fazer valer a opinião de um juiz colocada de uma forma superior, de forma quase absoluta, superior ao próprio texto da lei. Eu me preocupo mais ainda com a história da hermenêutica, liberdade hermenêutica do juiz. A lei diz uma coisa, a lei diz que é preto, o juiz diz não, é azul, é rosa, é amarelo, é cor-de-rosa, é branco, sem respeitar o texto da lei. Então, nós não precisaríamos de lei mais e poderíamos abolir o Congresso Nacional, que é quem legisla, quem estabelece as regras sobre as quais o Poder Judiciário deve funcionar. Se não existe o texto da lei, cada juiz, cada promotor público, cada delegado de polícia estadual, da federal, a interpreta ao seu alvitre, ao seu arbítrio, e isto é muito ruim. Vamos ver agora no caso do julgamento do TRF4. Eu estava em Porto Alegre, eu assisti o julgamento, assisti aquelas fantásticas manifestações na rua. O comício de 80 mil pessoas na esquina da Democracia foi algo formidável. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ser um dos oradores desse comício. Mas vamos lá. O juiz diz que interpreta a lei como ele quer. Então, além de interpretar a lei de forma hermenêutica ao seu alvitre, ele resolve que o convencimento do juiz, o seu próprio convencimento, deriva de uma multidão de indícios. Uma multidão de indícios faz o convencimento do juiz. Então, além de não ter mais o referencial legal, a tal multidão de indícios substitui o corpo de delito. Se o juiz está convencido de que você, por exemplo, matou alguém, não precisa haver corpo de delito. É só o convencimento do juiz. No caso do Lula, o tal apartamento que nunca esteve no nome dele, que todo mundo sabe que havia provavelmente uma intenção da OAS de não cobrar do presidente um apartamento de cobertura, uma vez que Dona Marisa já havia comprado há alguns anos e durante anos estava pagando um apartamento de fundo, sem vista para o mar, no terceiro andar. Apartamento de fundo, sem vista para o mar, dá a vocês que estão me ouvindo agora a dimensão das ambições da Dona Marisa, primeira dama do Brasil, uma mulher simples e singela, comprando um terceiro andar de fundos, não de frente para o mar, numa praia paulista. Mas vamos lá, vamos admitir que em determinado momento sai a construção da cooperativa dos bancários, vai para a OAS, uma grande empreiteira, e que ela talvez pretendesse jamais cobrar a diferença entre o que a Marisa já havia pagado com o novo apartamento que pretendiam dar para o Lula. Mas o Lula não aceitou o apartamento. Disse que não gostava, não aceitou. A OAS, que era empreiteira, continuou
investindo no apartamento, na cozinha, pretendia, ao que tudo indica, fazer com que a Marisa se agradasse e convencesse o Lula a aceitar. Essa operação não teria nada de extraordinário. Se incorporaria o que ela já havia pagado, ela e o Lula, e a diferença seria paga. Eu, pessoalmente, acredito que o jogo do empreiteiro brasileiro, da OAS, era o mesmo jogo que a gente conhece no Brasil. Lula saindo do governo com 84% de popularidade, dificilmente seria cobrado pela OAS do valor de diferença entre o apartamento de fundo do terceiro andar e o apartamento de cobertura, um triplex de cobertura, modesto triplex, numa praia não badalada, num edifício nada luxuoso. Mas o Lula não aceitou, isso não aconteceu. Então o que o juiz diz? Uma multidão de indícios me fez acreditar. Inicialmente a história que seria pago com recursos da Petrobras. Isso não existiu. Como isso não existiu, não sei como é que isso veio parar na mão do Sérgio Moro, que lidava com a Petrobras. Não deveria ser o Moro o juiz do processo. Mas os desembargadores, os três, sentenças, se não absolutamente idênticas, semelhantes, pedindo ampliação da pena, afirmam que eles tinham uma convicção enorme que o apartamento era do Lula e que a OAS era a laranja do Lula. Vocês vejam que situação. Não há prova material. O apartamento está em nome da OAS. Uma juíza do Distrito Federal, a pedido de um credor da OAS, já havia, se não me engano, sequestrado o apartamento da própria OAS. Então, a materialidade da prova não havia. Mas eles afirmam que o apartamento era do Lula. Como é que o Lula podia se defender? Não há defesa para esse processo. É um processo inquisitorial, como a Inquisição na Idade Média, a Inquisição da Igreja contra os infiéis. Naquela época, o juiz acusava, o juiz julgava, tal como agora. O Ministério Público e o juiz de primeira instância eram, na verdade, acusadores e julgaram. E o TRF passa, então, a afirmar que a sentença estava correta, embora não houvesse prova. Na Idade Média, o que fazia o réu para poder se livrar disso? A ele era oferecido ordalho. O que era ordalho? Era uma prova, que se ele passasse na prova, a palavra e a convicção do inquisidor não valeria mais. Na Idade Média, as duas provas clássicas do ordalho, primeiro era andar em cima de brasas de uma fogueira. Se ele não queimasse o pé, descalço, se ele não queimasse o pé, estava inocentado. Vocês vejam, era absolutamente impossível que isso acontecesse. A outra hipótese era segurar com as suas mãos um ferro em brasa, vermelho em brasa. Se as mãos não queimassem, ele estava absolvido. É a volta da Santa Inquisição. E é o fim do judiciário brasileiro. O nosso judiciário está caindo num ridículo universal, global. Está se vendo que o processo era um processo político. E os juízes, intencionalmente ou não, estão sendo manipulados por um consórcio do capital financeiro, das finanças e das empresas, um consórcio nacional e global, que só pensa numa coisa, em ganhar dinheiro. Esse consórcio, num determinado momento, favorece um partido, em outro momento favorece outro partido. Eles estão protegendo o Temer, enquanto o Temer for útil para a maximização dos seus negócios. Eles não têm preferência por pessoas e por partidos. Eles querem maximizar os seus lucros. É a tal globalização e o livre comércio, né? O liberalismo econômico. Os juízes não percebem isso. E se percebem, estão tresloucadamente favoráveis a isso. Então vai lá, entregam o petróleo do Brasil, vendem a Petrobras, querem alienar a energia elétrica, vender a Eletrobras, ninguém mexe em nada, o Ministério Público não toma uma atitude e ficam neste afã de perseguir um político aqui e outro político ali. É como se numa família os irmãos estivessem se degladiando, peleando por uma pequena herança, enquanto o conjunto do patrimônio familiar
estava sendo tomado por interesses econômicos alheios ao domínio familiar do patrimônio. Minha gente, é uma verdadeira loucura o que está acontecendo. Acho que é claro para o Brasil inteiro que não tinha cabimento essa condenação do Lula. E eles diziam, provavelmente pensavam, o Sérgio Moro é medonho, ele deu 9 anos para o Lula, mas então nós vamos ser mais terríveis. Eles examinaram a situação e viram, não, se o Lula tiver condenado a 9 anos, com a idade que ele tem, vai cair em determinado momento a prescrição e ele vai poder, na próxima eleição, não nessa, ser candidato a presidente da República. Então aumentaram a 12. Não tem nenhum cabimento. Eles são mais terríveis, mais medonhos do que o Sérgio Moro. Eles estão tomados por uma paixão ideológica. Não são mais juízes, são inquisidores. E mesmo quem não gosta do Lula deve perceber que esta ameaça da distorção do direito, da manipulação do direito, deste foco em cima de determinadas pessoas, é uma ameaça a toda a cidadania brasileira. Nós estamos correndo o risco de uma degradação completa da estrutura jurídica do Brasil. Eu não sei se intencionalmente ou não. Acho que com esse domínio das finanças e de algumas empresas do mundo e do Brasil, que dominam também a mídia, juízes e promotores ficam entusiasmadíssimos com os elogios que recebem na Rede Globo, na grande imprensa fora do Brasil, né? Eu soube que agora parece que a presidente do Supremo Tribunal e o Moro foram convidados por uma estrutura patrocinada pelo dono da Ambev para falar sobre a corrupção nos Estados Unidos. Minha gente, não pode ser assim. Nós temos que ter uma solução para o Brasil de afirmação da soberania, da construção de nosso desenvolvimento, e nós não podemos nos subordinar ao que deseja para nós esse acordo globalizante de algumas empresas e do capital financeiro. Nós estamos sendo destruídos como país. Eles querem aumentar o seu poder econômico, ganhar dinheiro de qualquer maneira. Até eu citaria nesse momento aqui a securitização das dívidas dos Estados proposta pelo José Serra, defendida pelo Jucá, que é um verdadeiro absurdo. É um processo que quebrou a economia da Grécia, que foi votada no Senado Federal. Antes da Dilma cair, nós derrotamos isso no plenário. Não conseguiram o número suficiente de votos para o projeto. Não sei por que mágica voltou para o plenário agora com o Temer e aprovaram essa barbaridade. É a maximização dos lucros dos detentores do poder econômico. Nós estamos sob a ameaça da nossa soberania do Estado Social. E eles dizem que o que quebrou o Brasil, a Petrobras, por exemplo, não foi a queda do preço do petróleo, foi o roubo da corrupção. Uma corrupção que não é do PT, não é do Lula, é uma corrupção endêmica na estrutura política brasileira que tem que ser combatida. Eu não sei se vocês perceberam. Eu não faço a crítica da Lava Jato, eu faço a crítica dos excessos. Esta corrupção na estrutura econômica e política e administrativa brasileira tem que ser combatida. Mas os juízes se transformam em atores da Globo, procuram um espetáculo, aparecem em programas, dão conferências remuneradas e participam disso ou não percebem que estão participando de um processo claro de destruição do Estado Social. Então querem resolver o problema do Brasil como? Acabando com as garantias trabalhistas, permitindo que estrangeiros comprem áreas de terra sem limite no Brasil. O que caracteriza uma nação? A língua, a posse do seu território e a sua moeda. Já estão alienando a fabricação da moeda brasileira para empresas estrangeiras. Querem permitir a venda de terra sem limite para grupos estrangeiros. E querem liquidar com as garantias trabalhistas conquistadas pelo povo. Então, eles querem ferrar o trabalhador, colocar numa situação de semi-escravização, acabam com o desenvolvimento brasileiro, porque apreciaram o real estava lá em cima, com juros fantásticos, estão liquidando nossas indústrias, e ainda nós não vemos uma reação inteligente por parte do nosso empresariado.
boa parte dos empresários de maior porte do Brasil deixaram de ser empresários e passaram a ser investidores no mercado financeiro, onde ganham sem risco, sem compromisso de ter que pagar um trabalhador, de ter que pagar salário. Mas o país está acabando. E a solução para isso é uma visão soberana e nacional. Nacionalismo fraterno, não xenófobo, sem horror ao estrangeiro, e a manutenção do Estado Social, que é a evolução da humanidade. Direito das mulheres, direito dos trabalhadores, preocupação com a natureza. Eles estão querendo vender a água subterrânea do Brasil para a Nestlé, para a Coca-Cola. E nós, que de repente tínhamos uma importância no mundo, passamos a ser completamente desconsiderados. Vejam a situação do Temer em Davos. Ninguém prestou atenção ao que ele dizia, ele não teve auditório para o seu pronunciamento. Ninguém manteve uma conversa privada com o presidente do Brasil. Parece que um sujeito lá, um árabe, que já tinha sido deposto uma ou duas vezes, conversou com ele privadamente. Nós estamos sendo desconsiderados no mundo. Mas o que me preocupa mais é que as corporações estão avançando também. No parlamento, vantagens incríveis, salários magníficos, possibilidades de aposentadorias fantásticas, a mesma coisa no Ministério Público, no Judiciário. E essas corporações perderam o contato com o Brasil real, com o povo, com a vida da população. Parece que eles vivem numa redoma e estão colaborando nesse processo de destruição da soberania. Eis que, de repente, não mais que de repente, o Lula, que tem sensibilidade social, que teve acertos fantásticos no seu governo e erros fantásticos também. Eu digo isso na condição de ter sido um opositor do governo do Lula e da Dilma no que diz respeito à economia. É o único ponto de apoio que a gente teria para reverter esse processo de destruição da soberania nacional, do Estado Social, do desenvolvimento, do crescimento dos nossos empresários, das nossas empresas, do nível de emprego industrial, que é, sem dúvida, a única possibilidade de progresso de um trabalhador, um salário decente, uma elevação no seu padrão de vida. Tudo isso está desaparecendo. Mas eu pergunto a vocês, como é que isso está ocorrendo em relação ao que aconteceu lá no TRF4 de Porto Alegre? Os votos foram idênticos. 7 horas antes do resultado, a Bandeirantes já tinha divulgado a condenação do Lula. Quer dizer, o que a defesa ia dizer naquele momento não tinha importância. Eles ignoraram completamente. Não tinha nenhuma prova material, era a convicção do juiz. A lei não era respeitada pela hermenêutica livre da interpretação. Qual seria a saída, então? O Lula andar descalço sob brasas e não queimar o pé? Ou segurar um pedaço de ferro vermelho em brasa e não queimar as suas mãos? É a volta ao processo inquisitorial? É a Santa Inquisição voltando ao Brasil? Mas para quê? Para servir a quem? Enquanto isso, sacrificam trabalhadores, a empresa nacional e um projeto nacional de desenvolvimento? Minha gente, nós temos que dar um paradeiro disso. E depois de tudo isso, mesmo que esses juízes que pretendiam afastar o Lula do processo eleitoral não terem pedido a devolução do seu passaporte, ou proibido que ele saísse do país, e eles sabiam disso, porque o Lula já tinha informado a Polícia Federal que ele tinha um convite para uma viagem, seus advogados tinham informado que ele ia viajar. Daí um juiz lá de Brasília pede a cassação do passaporte dele horas antes do seu embarque para a África, onde a convite da ONU e da FAO ele ia falar sobre o combate à miséria, que foi um dos programas que lhe garante até hoje essa popularidade que ele tem no Brasil. Minha gente, o que está sendo destruído é o processo de desenvolvimento do Brasil, a nossa esperança e a nossa estrutura jurídica. Por quê? Não sei. Parece que as nossas corporações, as carreiras de Estado, não têm mais vinculação com a realidade do Brasil. Falta conhecimento histórico, falta conhecimento econômico, falta conhecimento do que realmente acontece no mundo, conhecimento geopolítico.
É uma coisa terrível o que está acontecendo. Mas eu acredito que a pressão popular e o fato de que o Supremo Tribunal Federal não seja uma estrutura corporativa como a corporação dos juízes federais, porque por 2/3 dos seus textos narrados no julgamento se referiam ao juiz Sérgio Moro e à Lava Jato, como se o objeto do julgamento fosse o Sérgio Moro e a Lava Jato e não o Lula. Eles ficaram louvando e elogiando o juiz e a operação. E cá entre nós, essa operação prestou um serviço ao Brasil, levantando a caixa preta dessa corrupção. Mas essa condenação do Lula, a mim parece, pelo menos, que tem a única intenção de impedir uma candidatura que poderia pôr fim ao domínio desse acordo das finanças e de algumas empresas para oprimir e escravizar o povo brasileiro e impedir o nosso desenvolvimento. Isso já vem acontecendo há muito tempo e eles não têm partido. Não imagine que eles não podem amanhã condenar o Serra, botar na cadeia o Aécio, porque eles estão apoiando políticos na medida em que esses políticos são necessários para a maximização dos seus lucros. E a escravização de um povo, o impedimento do desenvolvimento, o fim de um projeto nacional. Não tem partido, não tem preferências por pessoas, mas dominam a grande imprensa que faz parte desse grupo econômico empresarial e nós estamos perdendo muito tempo no encaminhamento da nossa evolução política e social. O processo civilizatório brasileiro está se extinguindo. Você pode não gostar do Lula. Eu tive divergências com o Lula e, como disse, já fui opositor da política econômica dele e da Dilma. Mas o Lula hoje é o ponto de apoio para que o povo brasileiro retome o domínio do país. E nós queremos o Brasil de volta para as mãos do nosso povo e o restabelecimento da dignidade nacional. Minha gente, eu não sei o que houve aqui, eu esperava que houvesse intervenções por escrito, perguntas que me levassem a desenvolver outros caminhos de raciocínio. Acho que foi um problema do material que eu estou usando aqui. Mas o número de pessoas hoje ao vivo é mais de 1000. Nessa hora da tarde, nessa sexta-feira, é uma coisa maravilhosa. Vocês podem contar comigo. Eu não tenho pretensão eleitoral. Não quero dizer que não vou concorrer a alguma coisa, porque eu sou um animal da política, eu sou um animal político, como diria o Aristóteles sobre todos nós. Mas o que eu quero realmente é que o Brasil seja devolvido ao seu povo e que a gente entenda que nós estamos sendo manipulados por esse acordo financeiro e empresarial global e nacional também. Pelos bancos, por alguns rentistas, pelo egoísmo e pelo analfabetismo político ou corrupção de princípios de comportamento ou mesmo econômica por parte das instituições. Nós temos que pensar muito nisso. E precisamos de uma reforma assim. Uma reforma eleitoral, uma reforma política, mas uma mexida também na estrutura do judiciário, do Ministério Público, mas fundamentalmente nesse absurdo controle econômico que o capital financeiro faz sobre o nosso país. Domínio da imprensa, privilegiando as pessoas pela direita. Vocês sabem que aqui no Paraná, por exemplo, eu sou senador da República. Eu fui governador 3 vezes, sou senador pela 2ª vez. Eu estou completando mais de 7 anos de mandato no Senado. Eu não tenho espaço nas redes de televisão para conversar com vocês, como estou conversando aqui agora pelo Face Live, pelo Facebook. Eu estou completamente bloqueado. E eu não tenho nada a ver com Lava Jato, com corrupção. Eu sou um brasileiro patriota com opiniões muito claras. E faço a política como comecei, com a esperança de servir para a elevação do nível social do nosso povo, para o aprofundamento da democracia e das instituições brasileiras. Minha gente, eu termino por aqui. Um abraço a vocês, obrigado pela brilhante audiência que me deram. Eu acho que essa nossa conversa
vai se transmitir de uma forma muito concreta, com uma expansão tremenda pelo Face em todo o nosso Brasil. Um abração.